Olá, muito boa noite para você. Mais de 100 milhões de processos tramitam no país à espera de uma decisão judicial. Ações que podem demorar 10, 20 anos para ter uma resposta. Muitos perdem até a esperança de ter uma definição para o caso. Em busca de uma solução para este problema, Brasília vai sediar no ano que vem a primeira aceleradora de startups, voltada para buscar saídas para o sistema judicial em todo o país. Podemos definir startups como empresas com ideias inovadoras que estão começando no mercado e que podem realmente fazer toda a diferença no nosso dia a dia. A capital do país será o principal polo de inovação jurídica do Brasil. Essas empresas vão participar de um edital para selecionar as principais ideias voltadas para o empreendedorismo jurídico. A partir daí, elas terão todo o suporte para colocar em prática essas propostas. A ideia é unir o ambiente acadêmico e o setor privado. Para que a gente possa entender melhor como isso vai funcionar, nós temos hoje aqui no Band Entrevista dois convidados. Os professores universitários Ricardo Paixão e Henrique Araújo Costa. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa, viu? Obrigado, Renata. Obrigado, Renata. Vamos começar entendendo um pouco o que é o startup. Quem pode explicar para a gente? Uma startup primeiro é uma ideia que surge e que essa ideia é uma ideia, em geral, uma ideia inovadora que tem um potencial de crescimento bastante grande, né? Acho que essa talvez seja a melhor definição de startup, mais curta. É algo inovador? Assim, é uma palavra relativamente nova aqui no Brasil que as pessoas ainda não conhecem, não sabem o que é? A gente pode dizer assim? A palavra em si é uma palavra em inglês que não é tão nova assim, é um vocábulo relativamente antigo. Sim. O uso está se tornando mais corrente de algum tempo para cá, quando essa questão de inovação ela tem permeado muitos setores e as pessoas agora estão sentindo essa inovação. Estão sentindo no seu próprio dia a dia, né? Um exemplo, só para citar uma startup que emergiu agora há pouco tempo, a gente poderia citar o Uber, por exemplo. Uber. Então, o Uber é um exemplo. Como é que o Uber surgiu, para que as pessoas em casa possam compreender? O Uber surgiu a partir de uma ideia de um grupo de investidores na Alemanha que verificou que poderiam melhorar um serviço tradicional, como o serviço de táxi, e dar mais conveniência, tanto de um lado para os passageiros, quanto de outro para os motoristas que teriam mais acesso. Agora, a grande sacada, vamos dizer, que eles tiveram aí, é uma maneira de fazer isso em escala global. Então, assim, essa é uma das características de startup. A startup, normalmente, ela tem esse potencial de crescimento muito acelerado. Ela consegue, quando uma ideia é realmente boa, ela tem um potencial de crescimento muito grande. Professor Henrique, como é que vai funcionar esse evento aqui em Brasília no ano que vem? Esse evento, na verdade, é uma parte de todo um movimento que nós temos, que se iniciou na Universidade de Brasília e que é voltado a criar um ecossistema, né, todo um ambiente propício ao empreendedorismo digital, com ênfase nas startups jurídicas, tentando solucionar esse problema que você já mencionou. Então, é lançado um edital e as pessoas que têm uma ideia aparecem e a gente dá algumas orientações para que elas entrem num formato. E a partir daí elas se capacitam para dar os próximos passos no mundo do empreendedorismo. Basicamente é isso. E o foco é tentar dar uma agilidade maior ao nosso judiciário, que a impressão, né, pelo menos a impressão que passa para as pessoas, é de uma lentidão tão grande? Eu poderia dizer que quando a gente trata das startups jurídicas, a gente pode tratar de todas as faces. E elas vão desembocar nessa questão do acúmulo de processos. Mas imaginemos, por exemplo... Isso que é um mercado conservador, que evoluiu pouco. Estou achando vocês um pouco tímidos, podem soltar mais, tá? Tipo assim, é um mercado conservador que teve pouca transformação e ao mesmo tempo você tem um mercado que é transformador, que ele ainda não atinge o consumidor final da maneira que seria desejável, ainda tem um outro aspecto que é importante, que é o seguinte, o Brasil hoje tem a maior quantidade de escolas de direito do mundo. Esse é um fato interessante. Hoje o Brasil tem por volta de 1.300 escolas de direito, o mundo inteiro tem por volta de 2.400, os Estados Unidos, com a população
de 300 milhões de pessoas com a economia 10 vezes o tamanho da do Brasil, tem por volta de 300 escolas de direito. Aqui nós temos 1.300. Então, assim, você junta um serviço que é estruturado de maneira conservadora, com a concorrência brutal. O estudante de direito hoje, o estudante de direito hoje no Brasil, ele está numa posição que as saídas tradicionais, elas não estão mais disponíveis. Assim, é difícil entrar no próprio mercado jurídico tradicional. A saída de concurso, ela tá se fechando, uma vez que o governo está num processo de reestruturação que, independente do governo que ficar, ou esse ou outro qualquer, isso vai continuar. É verdade. Então, o ambiente é fundamental, é uma necessidade de vida e morte, vamos dizer assim, que esses estudantes tenham essa opção empreendedora disponível. Uma coisa que eu achei interessante, não sei se é novo, você se cadastra lá no próprio site do TJ e todo o andamento que o processo dá, você recebe uma... Isso é antigo. Mas, assim, antigo, né? Mas isso é um bom exemplo, de como é que o próprio poder público deve se organizar para alcançar o cidadão. Mas isso é só o começo da revolução. A gente precisa caminhar mais. Eu posso dar esse exemplo? Porque aí a gente pode falar sobre isso. Porque você fala assim, porque isso é o que você falou, isso é legal? É legal? Porque assim, você não fica tanto na mão do advogado. Pode até fiscalizar o advogado. Eu fiscalizo o advogado. Eu sou chata. Aconteceu isso, você pode me explicar o que é isso? Porque, de qualquer forma, ele tem que me traduzir. A ideia é que o consumidor tenha mais transparência em qualquer tipo de serviço que seja prestado, seja advogado de qualquer Sim, mas o que acontece? A área jurídica é uma área muito fechada. Fechada, mas é isso mesmo. E eles fazem para ser fechado mesmo. Fazem. Porque é o vocabulário que é deles, que só eles entendem. Que é um vocabulário de poder. Né? O vocabulário de poder. Então, eles fazem um negócio que é só para eles entenderem. Os meros mortais não entendem. Mas o que você está falando aí é exatamente uma demanda pelo tipo de serviço que a gente está idealizando. O consumidor tem demanda por transparência. Sim. Sim, legal. Então vamos. Porque aí eu acho que o cidadão também vai se identificar mais, entendeu? Quando a gente fala assim. Um banho de entrevista que eu vi que o meu cabelo aqui tava desse tamanho, cara. Ninguém me falou, quase que eu te mato. A luz, né? O que tem a ver a luz com o cabelo? Não era fio, o cabelo tinha um tufo aqui, ó. Não, da Carmen, mas você pode me avisar, né? Tá, obrigada. Melhorou? Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as saídas inovadoras criadas aqui na capital do país para agilizar o sistema judicial em todo o país. Aqui nós estamos com os dois professores. Eu queria falar com vocês o seguinte, a impressão que a gente tem, nós leigos, é que o sistema judiciário como um todo, ele parece que foi criado para ser um tanto quanto fechado e o cidadão não ter muito acesso. Você vê o próprio palavreado, né, as próprias... Viés. Nós somos professores de direito e daí por diante, isso é natural que seja assim, mas o edital é aberto para qualquer atividade inovadora, ou seja, para qualquer tipo de startup vai ser devidamente apreciado. Tem algum startup da área jurídica que a gente possa dar exemplo? Tem, eu acho que talvez a startup do Ricardo seja um bom exemplo, mediador, ou você tem uma outra? Vamos dar mas aí também, eu não sei, porque quando você fala de Uber, tudo bem, agora... bem, a gente pode falar, né? Acho que o mediador é um bom, porque trata de mediação, que é uma... tudo bem. Você quer falar disso? Acho que é legal. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, fala, você que está na ponta da língua. Eu vou começar esse bloco, então, falando de um exemplo de startup da área jurídica. Tá. Aí eu vou falar, aí a gente dá uma coisa mais de serviço. Quando é que o edital vai estar aberto? Quem vai poder participar desse edital? E a partir daí, na prática, que tipo de suporte essa pessoa vai poder ter e tal. Acho que a gente pode entrar mais sobre isso. Perfeito, tá? maravilha. Mais alguma coisa que vocês queriam abordar? Porque esse é o último bloco. Não, eu acho que tá bem. Acho que pegou um ritmo legal, né?
Eu acho que a gente tá à vontade, né? Não sei. Eu sou assim mesmo, não sou. Não, tá bom. Acho que esse bloco também ficou... Porque eu acho que a gente conseguiu passar mais o recado para as pessoas, assim. Professor né? de faculdade é assim mesmo. É isso aí. Político talvez tivesse. Esse negócio de conciliação, você acha que a gente entraria Não, também? Conciliação não, mediação. Eu coloquei conciliação. Não é conciliação, não tem nada a ver com conciliação, né? Não, tem. Tem a ver também, né? Tem. Conciliação, só que assim, no caso que a gente está tratando aqui agora, é mais natural falar mediação. De mediação. Você tem, na verdade, alguns mecanismos para poder desafogar o sistema, né? Ah, tá. Então, aí você tem mediação e arbitragem. Aqui, esse exemplo dessa startup, por exemplo, é um exemplo de uma startup de mediação. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo que a gente vai ter nesse? Neto? Hein, Neto? Hã? Tá, quando tiver com 3 minutos, faltando 3 minutos, você me avisa, por favor, tá? Obrigada. Vamos lá. Estamos de volta com o Band Entrevista hoje, falando sobre a busca de inovações para o sistema judicial aqui no Brasil. Professores, gostaria que vocês dessem para a gente um exemplo de startup, ou um startup famoso ou conhecido que deu um sucesso na área específica jurídica. Uma startup jurídica, que não é uma startup tão conhecida, você não vai ter exemplos em área jurídica como o Uber, por exemplo. Mas uma que a gente pode destacar que é importante é numa área que visa a resolução de conflitos. Aliás, a função do sistema jurídico é resolver conflitos sem usar violência. Então, uma área importante dessas startups, que oferece muitas oportunidades, é a área que a gente chama de mediação online. Essa mediação online, por exemplo, ocorre quando você, num site de leilão, tipo um Mercado Livre da vida, você faz uma compra e o site é um intermediário. Você é o comprador, você vai ter o vendedor, o site é um intermediário, vamos supor que alguma coisa ocorra, um problema. Então, um sistema de mediação, ele entra em ação nessa hora e vai te colocar as possibilidades. Você coloca uma reclamação, o seu vendedor ele coloca uma resposta, até determinado ponto que você chega a um determinado acordo que seja satisfatório para ambos. O site tem uma inteligência toda que a ideia é minimizar a ação humana nesses casos. Então, o sistema, ele busca ao máximo, isso não ocorre, né? Ele vai até um certo ponto, ele busca ao máximo substituir a ação humana. Então, uma iniciativa aqui de Brasília, um grupo de investidores aqui de Brasília fez um aplicativo desse, esse aplicativo chama O Mediador, e ele está sendo integrado no sistema do site Reclame Aqui, que hoje é o maior site de processamento de reclamações do Brasil. E, ou seja, uma iniciativa aqui de Brasília que já está agregada a um grande site brasileiro, nacional, e que devem entrar em operação agora, talvez nas próximas semanas. Então, dá alternativas para as pessoas, é isso? Eu